Esse vídeo sobre casamento e divórcio nas questões judaicas é uma homenagem ao Cássio Alonso, meus amigos que sempre me expulsam de suas lives. Vamos entender o seguinte: o casamento é um contrato, tá? E os ensinamentos de Jesus no casamento estão relacionados aos judeus. Então vamos só entender um pouco da questão judaica e da questão dos gentios. A pergunta que foi feita, e é uma pergunta que não é uma coisa alucinada, é uma pergunta plausível. Como fica a situação de um casal que chegou hoje na igreja, se converteu, mas eles já estão no terceiro, no segundo, no quarto casamento? Ou seja, já tiveram uma vida, um relacionamento, se separaram, talvez não casaram no papel, ou talvez sim, são divorciados e recasaram. O conselho de vocês dois, que é um conselho errôneo, que pode destruir famílias, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, é que esse casal, ao conhecer a Cristo, tem que se separar. Olha, se isso fosse uma verdade, muitos casais estariam se separando. Agora, estudando aqui sobre o casamento judaico, né? Etapa desde o dia do casamento até o Kiddushin, a consagração do casamento. Segundo algumas tradições rabínicas, Deus perdoa completamente qualquer pecado que os noivos tenham cometido em suas vidas, para que possam começar suas vidas de casado em um estado totalmente puro. Pelo que eu entendo, não se tem como impor aos não regenerados uma lei como se eles tivessem regenerado. Se você for impor essa lei, ninguém se salva, ninguém vive uma vida direita, todo mundo vai ter que se separar, até porque os gentios, né, eles não têm uma linha de entendimento sobre vida matrimonial organizada como os judeus. É isso que vocês precisam entender. Os judeus têm até a apresentação, né, da pessoa, tem profissionais aqui, ó. Em comunidades Haredim, muitos casamentos são arranjados por um profissional casamenteiro, né, que recebe uma taxa de corretagem para os serviços. Os pais podem estar ativamente envolvidos no processo do encontro do casal, mas o jovem casal não é obrigado a se casar. É um encontro para que se possa conhecer, é tudo mais organizado. Tá? E lembrando que esses jovens conhecem a lei de Deus desde pequeno. Os pais lhe atribuem a lei. Você quer confrontar essa ideia com os gentios do mundo, que nascem nessa bagunça, nesse mundo totalmente bagunçado, descivilizado, sem nenhum qualquer entendimento, às vezes com os pais que nem respeitam o casamento. Mas o casamento é um contrato. E ali o seu contrato está escrito amar, respeitar, honrar na saúde, na tristeza, na alegria, na doença. Mas vocês parecem que só lê até que a morte os separe. Ah, pode se separar e viver só. Quer dizer que o cara leva um chifre, a mulher dele já tá com o outro e ele que tem que viver sozinho? Ele sofre o agravo duas vezes? Ele tem que viver sozinho, sabendo que não é bom que um homem ande só? Sabendo que é melhor viver casado que viver abrasado? Porque um cara que tem suas necessidades sexuais, ele vai viver abrasado, ele vai viver em pecado. Se ele não tiver uma esposa, né, prioridade que seja uma esposa cristã, como a Bíblia ensina, né? Essa é a única razão para se casar de novo, o único motivo real, né? Que você pode casar de novo. Então, você tem aqui o Talmud, né? Que é uma coletânea de livros sagrados judeus, aqui, ó, que é o registro das discussões rabínicas, que eu já falei isso para vocês lá na live de vocês, que pertence à lei judia e ética judaica, que são os costumes e história do judaísmo, em um contexto central para o judaísmo rabínico. Né? É uma coletânea de estudos lá do primeiro século, aqui vai dizer. O Talmud tem dois componentes, a Mishnah, como eu falo para vocês lá, que vocês falam que o meu livro é do Sila Malafaia, por isso vocês não aceitam, mas fala sobre a Mishnah,
primeiro compêndio escrito da lei oral judaica e a Guemará, uma discussão sobre a Mishiná e dos escritos tanaíticos, que frequentemente abordam outros tópicos. A Mishiná foi regida pelos mestres tanaítas, né? Termo que deriva da palavra hebraica que significa ensinar ou transmitir uma tradição. Então, aqui você tem ensinamentos rabínicos sobre casamentos e divórcios na questão judaica, tá? Na questão judaica. Se a gente está tratando ali, Jesus está tratando com o povo judeu, esses ensinamentos são do primeiro século, tá? Então você precisa pegar esse estudo e você absorver, porque se separar e casar-se de novo fosse errado, e fosse condenação de inferno, muitos judeus não estariam recebendo a promessa, porque muitos se separam por diversas questões. A Mishiná, na Mishiná você tem diversos ensinamentos sobre casamento e divórcio. Uma mulher judia que se sente prejudicada, espancada pelo marido, ou o marido é homossexual, ou diversas coisas, elas levam essa situação ao conhecimento rabínico, e ali é julgada a situação e possivelmente aquela mulher pode se libertar do casamento e receber uma carta de divórcio para casar-se novamente, tá? Então, olha que eles vivem pela lei. Se existe uma severidade maior é para quem está na lei. E eles, pela lei, eles fazem esse tipo de separação e casam-se novamente tranquilamente, baseado nos ensinamentos do mestre judeu. Aí da igreja, olha que coisa interessante. Lá no Talmud, aconselha, por motivo prático, o limite de 4 esposas. Quantas esposas um judeu tem? E quantas esposas um brasileiro tem? Nós, pelo Espírito Santo, nós vivemos uma fé muito mais evoluída, né? Por quê? Porque a gente sabe dentro do nosso coração, que a lei de Deus foi escrita dentro do nosso coração, que só pode ter uma esposa. Então a gente, nem que se fosse permitido isso daí, a gente aceitaria, porque a gente sabe dentro do Espírito que é uma só esposa, né? E lá não, lá tem outras diversidades. Eu não sei como é que, eu tenho que estudar a história de casamento judaico para saber como é que funciona isso, tá? Então, você tem aqui o Talmud, que também os islâmicos se aconselham também por alguns livros judaicos, né? Tem esse tipo de coisa também. Então, vocês precisam entender que o próprio apóstolo Paulo, quando ele disse assim, se o irmão descrente quiser se apartar, que se aparte. Todavia, o irmão cristão não está... se a irmã descrente quiser se apartar, que se aparte. Todavia, o irmão crente não está sujeito à servidão, porque Deus o chamou à paz. Tá? Esse texto ele é tirado da Mishiná, quando Paulo diz não está sujeito à servidão. Essa palavra, porque Deus nos chamou à paz, essa palavra ela faz parte do contexto da Mishiná. Inclusive, lá em Corinto, existia uma sinagoga, onde o mestre lá da sinagoga, ele se converteu ao cristianismo, e possivelmente quando Paulo fala isso, aquele povo entendia o que Paulo estava falando, tá? Por quê? Porque eles já estavam tendo ensinamentos dos princípios judaicos do casamento, porque os gentios tiveram que absorver certos ensinamentos que não existiam entre gentios. Então, Paulo traz o quê? Uma abordagem de como funciona as questões de casamento de uma religião que já está praticamente, já discutiu todos esses assuntos. Já abordou todos esses temas desde o princípio da Bíblia. Então, é como se fosse assim, os judeus sempre viveram pela lei e os judeus contemporâneos absorveram os ensinamentos dos antepassados. A igreja gentílica está entrando num mundo já preparado, num mundo que já existia de conceitos de casamento que eles não entendem. Então Paulo pega e aproveita esses ensinamentos que ele acha certo e traz esse ensinamento. Quando Moisés fala para dar carta de divórcio à mulher, ele faz isso porque ele compreende, né? Ele cumpre uma lei, porque ele compreende que estava havendo o quê? Uma injustiça com as mulheres.
Então, quando você percebe que existe uma injustiça, qual injustiça? Os homens simplesmente largavam a mulher e ela não podia casar de novo. Eles não davam carta de divórcio e elas não conseguiam viver a sua vida. Ou seja, os caneco rachados, né, podiam casar com uma ou duas ou três, eu não sei como é que funcionava, mas eles podiam casar-se novamente enquanto as mulheres estavam sendo prejudicadas. Então Moisés mandou dar carta de divórcio para que elas pudessem seguir a vida delas. Então, quando se entende que há uma injustiça, e sabendo que Deus é justo, nós temos que raciocinar sobre a situação. E não sair pregando de qualquer forma, como vocês estão pregando aí. Porque como que um casal que chega na igreja hoje não tem noção nenhuma de lei, não tem nenhuma noção de Bíblia? Lembra que Jesus falou que nascido da carne é carne, se inclina para as coisas da carne. Lembra que Jesus falou, lembra que está escrito em Colossenses 1,13, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Lembra que a Bíblia falou sobre o quê? O espírito que sai do homem, anda por lugares áridos, tornarei para minha casa de onde sair quando volta, traz 7 espíritos piores, o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, quem comigo não junta espalha, Jesus disse isso. Ou seja, não existe neutralidade, ou é de Jesus ou não é. Ou é do espírito ou é da carne. Quem está na carne está, o quê? Satanás cega os entendimentos dos incrédulos, para que não enxergue a luz que é em Cristo. Então, há um sistema maligno sobre aquela pessoa que está no mundo do pecado. Mas quando ela é tirada do império das trevas, selada pelo Espírito Santo, transformada em nova criatura, são novos critérios. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque senão, o perdão, a pessoa vem para a igreja, ela se arrepende, já teve práticas sexuais no mundo, o perdão não teria como alcançá-la. Qual é a diferença de um casamento no papel e uma intimidade sexual com várias pessoas? Qual é a diferença? Eu não vejo diferença nenhuma. Eu não vejo diferença nenhuma. Então, tipo assim, o perdão tem que existir. Ah, o casamento se rompeu, deu tudo errado. Eu acho assim, vá e não peques mais. Eu penso de mim mesmo, que se a pessoa quer arrumar uma pessoa de Deus e quer viver direito, e Deus conhece no coração dela que ela quer viver direito, no caminho certo, vai e não peques mais. Ah, mas se fosse assim, todo mundo separado. Irmão, cada um cuide da sua vida. Cada um tem suas responsabilidades com Deus, cada um assume. O cristão tem a mente de Cristo, o cristão tem o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Vocês agora querem fazer o papel do Espírito Santo? Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. As leis de Deus estão escritas no coração do cristão. Então o cristão agora tem que ficar ouvindo a live de vocês, ouvindo o pastor, ouvindo todo mundo. Ele não tem capacidade por si só de tomar nenhuma decisão. Questões de casamento, quem tem que tomar essa iniciativa é o casal. O que a igreja tem que fazer é pregar o evangelho e deixar com que o Espírito Santo possa capacitar a mente de cada um, até porque é de fé em fé. Nem todo mundo desenvolve rapidamente as ideias. Você não pega e taca todas as doutrinas em cima de uma pessoa. Não é assim que funciona. Cada consciência é limitada a certo tipo de situação. Então a pessoa acha que é daquele jeito. E vão ficar fazendo o quê? Condenando a pessoa que vem para a igreja, que se casou novamente, está vivendo uma vida direita, está vivendo uma vida correta? Vão ficar condenando até quando? Será que Deus vai manter a sua condenação até o dia do juízo final? Ou essas leis são escritas para organizarmos, para que a gente tivesse um rumo, um norte para a gente seguir? Sabe? Santidade é um norte, é um caminho. É como se Deus falasse assim, ó, vocês podem alcançar a perfeição, vocês podem alcançar a santidade. Vocês podem lutar por esse objetivo. Não significa que você vai chegar a esse objetivo. Não significa, mas existe aqui um norte que você tem que seguir. Quando Jesus fala assim, que se olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela, se ele não falasse isso, os cristãos de hoje possivelmente iam falar, eu posso olhar, não tem nada na Bíblia a esse respeito, então não devo explicação. Então Jesus já fala que o pecado acontece dentro. Então quanto a questões do que é errado ou certo, o cristão sabe muito bem. Porque aí a pessoa fica assim, mas então vai ser uma bagunça. O cristão, ele sabe as decisões que tem que tomar, nós temos a mente de Cristo. Mas se a pessoa tomar a decisão errada, as consequências também vão ser delas, não vão ser suas. Então, nossa função é o quê?
ajudar as pessoas a encontrar o direcionamento certo e não ficar nessa severidade, não tem que ser dessa forma. Irmão, a gente prega o evangelho, a pessoa segue dentro do coração dela, se aquilo faz todo sentido, cada um segue o que faz todo sentido. Tem gente que vai aceitar o que uns falam, tem gente que não vai aceitar. Mas que no intuito ali do evangelho, não é ficar causando opressão às pessoas. Tem gente aí que vive sozinho porque pensa, caramba, fui abandonado, não tive culpa, fui abandonado. Eu não tive culpa. Eu estava no casamento certo, do nada a pessoa subiu no mundo, nunca mais voltou. E agora? É isso que está acontecendo. Aí Paulo fala, o descrente quiser se apartar, que se aparte. Por que descrente? Porque tomou uma atitude de uma pessoa descrente. Na época de Paulo, imagina, um judeu se converte ao cristianismo, expulso da sinagoga, expulso da comunhão judaica, expulso... Não sei como é que ficava a questão das crianças na escola. A família já não poderia ter contato com a comunidade judaica ali, já era todo começava a ser perseguido. Tinha mulher que fala assim, irmão, você quer seguir esse caminho aí, meu filho? Você vai, mas eu vou casar de novo, eu não vou ficar contigo. Você está botando meus filhos em risco. Então a pessoa não aceitava, aí chamava-se de descrente. Né? O descrente, no caso, aquele que não crê em Cristo. Tá? Ela podia crer na lei judaica, mas não crê em Cristo. Então essa pessoa determinava não ficar mais. E aí, o que faz com esse casal? O irmão não está sujeito à servidão. Deus nos chamou à paz. Ele não está preso àquilo. Ele não está preso. Ah, ele agora vai viver sozinho, ele tem que viver sozinho. Por conta da fé. Então a fé, ao invés de ajudar, estragou uma família. Não, mas Paulo diz, o convívio do crente com o descrente santifica o casamento. Ou seja, se não existisse essa palavra, muita gente iria se separar, porque acharia que era julgo desigual. Então, mas Paulo ensina ali, mas se o descrente quiser se apartar, se aparte. Sabe, o evangelho tem os seus custos. Ninguém é obrigado a viver com você. Imagina você estar com uma mulher e essa mulher começa a seguir alguns rituais esquisitos aí e começa a fazer uma série de maldades aí no mundo. Como que você permanece num casamento assim? Como que fica a situação? Ah, mas você pode se separar e ficar sozinho. O casamento é um contrato. Honrar, amar, respeitar na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte separe. É um contrato. Mas esse contrato tem uma série de regras. Que se essas regras são quebradas, quebra-se todo um casamento. É assim que eu vejo. Se a pessoa... Você está trabalhando, a pessoa está lá no baile funk lá, ela está te honrando? Ela está te respeitando? Ou ela está te dando um motivo para pensar mal dela? Quando vocês casaram não era assim? Tem gente que aceita o casamento no início assim, a pessoa joga na cara, você me conheceu assim. Casamento tem certas regras, respeitar, honrar. Como é que se vive num casamento sem esse tipo de coisa? Não existe isso. Como é que Deus vai te obrigar a ficar com uma pessoa, você sustentando, você arcando com as despesas da casa, enquanto a pessoa está lá te chifrando? Deus não manda você se separar, mas também não te obriga a ser trouxa. Ah, mas pode se separar e viver sozinho. Pô, mas você está fazendo tudo certo e você que tem que pagar ainda na carne? Não, pelo amor de Deus, gente.